Boa tarde, tudo bem? Feliz de estar aqui com vocês de novo. Estamos bem, espero que vocês também estejam bem. Nós vamos de novo bater um papinho e eu espero que esse papo abençoe a nossa vida, a minha, a de vocês, né? A gente tem aqui se virado nessa quarentena, tentado fazer as coisas que é possível fazer, né? Dar um jeitinho na unha em casa, ficar com raiz do cabelo branca mesmo, porque não tem outro jeito, não tem como ir em salão. Inclusive, o Luiz tentou, se ofereceu para pintar a raiz do meu cabelo. Vejam só. Ele disse, se você quiser se arriscar, eu pinto a raiz. Você me ensina como fazer, eu pinto a raiz do cabelo. Muita gente está se virando assim, né? Mas eu não quis arriscar, não. Deixa ficar branquinho assim, depois a gente dá jeito, né? Depois, quando passar tudo isso, a gente dá jeito. O importante agora é a gente se cuidar, pensar na saúde e fazer o que dá para fazer. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado, não é? Estamos todos bem, a família bem, e eu desejo que a família de vocês também esteja muito bem. Um grande beijo saudoso para todos, para todas vocês, minhas queridas, que eu estou ansiosa para abraçar e dar um beijo, viu? Olha, nós hoje vamos falar um pouquinho sobre Paulo e a experiência que ele teve em relação ao espinho da carne, que era um tormento na vida dele, não é? Todos nós temos os nossos. Vamos ver um pouquinho sobre isso, o que quis dizer isso, o que Paulo quis nos ensinar com essa experiência dolorosa que ele teve, mas aparentemente dolorosa, porque foi um grande ensinamento de Deus na vida dele. E que pode ser na nossa vida também, não é? Eu vou ler um texto que diz aqui em 2 Coríntios 12, 1, 9, que fala exatamente disso, né? Que Paulo nos revela essa experiência que ele teve tão grande. Fala, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, ou se fora dele, eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, também se no corpo, ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes pedi a Deus, ao Senhor, para que o desviasse de mim. E disse-me o Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim então habite o poder de Cristo. Texto forte, né? Texto forte. O Paulo escreveu, segundo a Coríntios, essa segunda carta aos Coríntios, aproximadamente 56 depois de Cristo. Quando ele teve essas revelações e visões, ele estava em 42 na Antioquia, portanto 14 anos antes disso que ele está escrevendo.
Ele segurou 14 anos esta revelação, esse texto, esta notícia, enfim, que ele está nos dando, que ele está dando nesta carta aos Coríntios. Ele aguardou 14 anos sem revelar. Acho que o povo não estava preparado para ouvir, e nem ouvir exatamente as revelações, porque ele acaba não contando as revelações. O povo daquela época certamente não estava preparado para saber sobre isso. Então Paulo não revela nada abertamente sobre o que ele viu lá no terceiro céu. O que aconteceu lá? Quando ele foi arrebatado, que ele viu, deixou de ver, que Deus mostrou para ele, ele não conta nada. Ele disse que não foi dado a ele, foi dado a ele uma ordem de Deus para não falar, não revelar nada. Então ele não revelou nada. O que seria o terceiro céu? Naquela época as pessoas comumente falavam sobre o céu, ou esse terceiro céu, como se houvesse 3 céus, né? O primeiro seria o atmosférico, que é esse céu que nós avistamos. O segundo seria o cósmico, o espaço ocupado pelo Sol, a Lua e as estrelas, né? O terceiro céu seria o celestial, o céu dos céus, o céu onde o Senhor, onde Deus habita, onde Deus mora, que é o céu dos céus, o céu do Senhor, o céu onde Deus está acima de tudo. Que foi onde Paulo teve então, foi levado nessa sua revelação, essa sua visão. Ele cita que conheço um homem que se fora do corpo, ou no corpo, não sei. É uma forma meio humilde, singela, dele não dizer que foi ele próprio. Foi uma forma ética de Paulo dizer, contar dessa experiência que ele julgou uma experiência tão importante, de um significado tão grande, que ele julgou, no seu conceito, não dizer eu tive esta revelação. Por isso ele usou essa forma de expressão. Mas realmente, dado todos os estudos, dado tudo que nos foi passado pelos teólogos, por todos os estudiosos da palavra e da vida de Paulo, que realmente está se referindo a Paulo. Isso aconteceu com ele próprio, né? Ele foi arrebatado e ele ouviu e viu coisas que a ninguém ele deveria revelar. Então, certamente o povo não estava preparado para ouvir. Tal conhecimento que Paulo adquiriu com esta revelação, com estas visões que ele teve neste arrebatamento, trouxe no seu bojo muito poder. Poder e junto com esse poder, um risco muito grande de soberba, como todo poder traz. Todo poder traz em seu bojo um risco muito grande de poder, de soberba. Isso é notório. Isto é provado, comprovado, experimentado. Quem tem muito tempo, quem tem muita experiência e muito tempo de vivência com pessoas que exerceram, mesmo na vida eclesiástica, mesmo na vida cristã, mesmo no ministério. E também quem teve muita experiência na vida profissional, política. Nós sabemos que quem exerce o poder corre o risco de ter, de exercer ou de ser possuído pela soberba. Nós sabemos disso, né? Então, pela excelência da revelação que Paulo teve, Paulo correu seriamente esse risco. Porque, além de tudo,
além do fator espiritual das revelações que Paulo recebeu, Paulo ainda possuía do lado humano um cabedal de conhecimento, uma inteligência privilegiada, muito grande. Ele era extremamente inteligente, extremamente culto. Então, somado a isto, esta experiência na vida normal, na vida prática de Paulo, este risco ainda era muito maior, não é? Para que a fé não se apoie, então, na sabedoria dos homens, Paulo disse muitas vezes, depois dessa experiência, Paulo falou, citou diversas vezes, eu reputo a minha sabedoria humana como trapo de imundícia. Eu quero, sempre que eu falar, que eu fale baseado na sabedoria de Deus, porque a minha sabedoria é nada diante da sabedoria de Deus. Então, Paulo aprendeu muito e muito com esta experiência que ele teve aqui há 14 anos atrás, 42 anos, no ano 42 depois de Cristo. Né? Então, para que a fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas na fé. Onde que está colocada a nossa fé? Ou pelo menos aonde que ela deve estar colocada? Nós temos que tomar muito cuidado para que a nossa fé não se apoie na sabedoria dos homens. Não somente na nossa sabedoria, mas na sabedoria dos homens. Aqueles homens que nos falam, aqueles homens que nos ensinam, aqueles que nos guiam, aqueles que nos instruem, aqueles que são os nossos guias. A nossa fé não pode se basear nas palavras deles e nem na sabedoria deles, que podem ser essa sabedoria pode ser nosso guia, sim, mas não pode ser a mola mestra da nossa fé, a alavanca da nossa fé. Porque a nossa fé tem que ser apoiada na cruz de Cristo e no Evangelho da salvação. Se a nossa fé não se apoiar na cruz, e somente na cruz, a nossa fé é capenga. A nossa fé não serve para nada. A nossa fé não existe. A nossa fé é frágil. A nossa fé é fraca. A nossa fé não pode ser firmada em milagres. Nos milagres que nós vemos, nós não devemos precisar de milagres para que a nossa fé seja estimulada, para que a nossa fé cresça, para que a nossa fé seja alimentada. Nós não podemos precisar de milagres e nem de curas. Se a nossa fé depender de milagres e de curas, a nossa fé não vale de nada. Nossa fé não existe. A nossa fé é uma fé frágil. A nossa fé não pode ser apoiada em sinais, em profecias, em reuniões com pulos, gritos, líderes religiosos e nenhuma outra coisa. Em nada dessas coisas a nossa fé pode se apoiar. Por melhor que seja seu líder, por mais sábio que seja seu líder, ele
pode muito te ajudar, te encaminhar, mas a sua fé não pode depender dele. A sua fé tem que depender da cruz e do que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz, na obra do Evangelho. É isto que alimenta a tua fé. E é aí que a tua fé cresce. Porque tudo é pueril, tudo o mais vai te fornecer apenas uma fé frágil, fraca, que vai tombar ao mínimo, ao primeiro problema grave que você tiver, a primeira derrota que você experimentar, a primeira provação que você tiver. Somente na cruz de Cristo, queridos, é aí que a nossa fé se fortalece. Porque ali ele fez tudo o que nós precisávamos, ok? O que aconteceu no interior de Paulo, que quando Deus disse, Paulo, ele disse, Deus mandou um anjo, porque um enviado, né, de Satanás, porque isso daí é meio que analógico. No Velho Testamento existe muitos exemplos de espinho, sabe? Muitos exemplos de espinho citados como grupos assim que atrapalhavam a vida dos profetas, que perseguiam os homens de Deus, eram chamados de espinhos, perseguidores. Porque fulano sofreu muito, sofreu como se tivesse um espinho massacrando a carne dele. Citações assim de espinhos, pelo menos umas 20 citações de espinho, como se fosse uma perseguição maligna, perseguindo os homens de Deus. Então aqui nós temos mais um exemplo de como Deus permitindo a Paulo um tormento maligno para que ele não se ensoberbecesse devido às grandes revelações que ele teve. Por quê? Porque foram tão grandes essas revelações, essas visões foram tão estupendas, tão fantásticas, que mesmo com Paulo havia o risco de ele se ensoberbecer. Então ele precisava sentir que era humano, ele precisava sentir que ele estava num mundo caído, ele precisava sentir que na carne ele era fraco. E essa bofetada que o Senhor permitiu que ele recebesse, que era o espinho na carne dele, essa bofetada era para mostrar que você é humano. Eu te mostrei tudo isso, eu te revelei tudo isso. Espiritualmente, você foi elevado ao máximo que um ser humano pode ser elevado. Mas você é humano. E eu preciso te mostrar, para não deixar que o poder te tome e que o poder te destrua. Então, eu preciso te enfraquecer, porque este poder que pode tomar conta de você por causa da soberba que o poder deste mundo caído traz, este poder precisa enfraquecer para que o meu poder possa aparecer, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Somente na fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. Por que, queridos? Porque quando nós estamos muito bem,
por causa das revelações de Deus em nossa vida. Eu vou tomar um golinho d'água, com licença. Quando nós experimentamos grandes bênçãos e revelações de Deus na nossa vida, eu sei que muitos de vocês já experimentaram. Já tiveram grandes revelações de Deus na vida de vocês, grandes experiências, grandes intimidades com Deus. A nossa alma se enche de bem. Se enche de bem. E daí nós temos grandes revelações de Deus. É aí que Deus revela grandes coisas para nós, não é? Então Deus precisa mandar esses espinhos, dar essa bofetada em nós, sabe? Às vezes é uma bofetadona e às vezes é uma bofetadinha, porque a bofetada, ela enfraquece a gente. Pá! Quando a gente recebe uma bofetada, a gente enfraquece um pouquinho. Se a gente estava ficando meio... eu tive uma revelação de Deus. E o nosso ego começa a inflar um pouquinho, mesmo que a gente não perceba, mas ele começa a ficar um pouquinho inflado pelas grandes revelações que nós estamos tendo, porque nós estamos bem. Deus taca um espinhozinho, uma bofetadinha em nós para que a gente, né? Sabe por quê? Porque não há em nós equilíbrio para viver o bem. Absolutamente. Nós não podemos absolutamente viver o bem neste mundo caído. Nós ainda vivemos num mundo caído. E neste mundo caído, o único bem absoluto que consegue sobreviver é a graça. Somente a graça sobrevive nesse mundo caído. Nenhum bem em nós consegue sobreviver. Então nós nunca achemos que nós temos algum bem em nós, porque não temos nenhum. Porque o nosso bem, quando nós começamos a achar que temos, Deus enfraquece com uma bofetada. Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E daí quando nós achamos que estamos muito fracos, sabe o que acontece? Daí é que nós estamos fortes. Porque o poder dele daí se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, é uma coisa muito maravilhosa. É um mistério de Deus tão grande. Ele nos abençoa, vejam bem a dinâmica, ele nos abençoa com as revelações dele, porque há um bem em nós, nós estamos bem com o Senhor, nós estamos cheios de fé, então ele nos abençoa com revelações, com visões. Ao mesmo tempo, para que nós não tenhamos um inflar de soberba neste bem que ele nos dá, porque isso é próprio do ser humano, ele nos esbofeteia, ou permite que sejamos esbofeteados. Nos coloca um espinho para que nós enfraqueçamos, para que o poder dele possa se aperfeiçoar em nós. Essa é a dinâmica nossa de Deus com o ser humano, porque nós estamos no mundo caído e o único bem que pode absolutamente sobreviver neste mundo caído é a graça. Por isso que nós temos que viver na graça, porque daí sim, daí nós conseguimos sobreviver.
Porque o poder de Deus consegue fazer com que nós sobrevivamos na graça. Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O que pode trazer poder a uma pessoa? As coisas que podem trazer poder, este poder que infla, esse poder que ensoberbece. Dinheiro, posição social, status profissional, conhecimento, até da palavra de Deus, viu? Até da Bíblia, até conhecimento, isso também pode. Qualquer tipo de conhecimento pode trazer poder. A revelação de Deus, como vimos no caso de Paulo, visões do mundo espiritual, revelações do mundo espiritual, isso também pode trazer poder, este poder. Por isso é que todos os homens que manifestaram poder de Deus na Bíblia, prestem bem atenção nisso. Todos os homens de Deus que manifestaram o poder de Deus na Bíblia tiveram que viver em fraqueza. Pensa aí. Começa a pensar e fazer uma lista na sua cabeça. Pensa em Davi, pensa em Moisés, pensa em Abraão, pensa em quem mais? Todos eles. Todos eles tiveram que viver em fraqueza para poder viver o poder de Deus na vida deles. Nenhum deles viveu um grande poder sem ter primeiro experimentado uma vida miserável de fraqueza, de dor, de sofrimento, de provação. Para que o poder de Deus se sobrevivesse na fraqueza deles, se engrandecesse na fraqueza deles. Todos eles passaram por isso e nós não somos diferentes. Para que Deus nos use, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós, Ele nos leva à fraqueza, para que nós sejamos aperfeiçoados e o poder dele se aperfeiçoe em nós. É uma dinâmica maravilhosa, é um mistério, mas é real. E o Espírito Santo de Deus é quem nos revela. E é o Espírito Santo de Deus quem nos ensina sobre isso e nos mostra. E é a graça que nos possibilita vivermos esta dinâmica e compreendermos esta dinâmica de Deus. É somente na graça oferecida pela cruz, que reforça a nossa fé, que nós conseguimos viver esta dinâmica de Deus na nossa vida. Ele disse: a minha graça te basta. Eu não vou tirar esse espinho da tua carne, essa bofetada, não vou tirar. Sabe por quê? Porque a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso eu enfraqueci todos os homens que eu usei e dei poder. Porque aquele poder era meu, não era deles. Se eu os usasse com o poder que eles tinham, eles não reconheceriam que aquele poder era meu e não deles. Tive que enfraquecê-los primeiro, para depois usá-los. Então sim, todos souberam, e eles próprios, que aquele poder era meu. Por isso sinto prazer, Paulo diz então, né? E Paulo reconhece, assim como nós devemos também reconhecer. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco,
então eu sou forte. Que maravilha que Paulo reconheceu isso. Que nós reconheçamos hoje também isso. Que quando eu passo pelas fraquezas, as injúrias, as necessidades, as perseguições, as angústias, tudo por amor a Cristo, eu fico fraco. Mas eu tenho que lembrar que daí eu sou forte, por amor a Ele. 2 Coríntios 12:10. Agora não procure, não precisa sair procurando a sua fraqueza. Não procure a sua fraqueza. Sabe por que nós não devemos sair procurando a nossa fraqueza? Ela está em nós. Ela está em nós. Ela está em nós. Basta sentirmos Deus na nossa vida. E quero dizer uma frase para vocês que eu gosto muito de repetir. Deus é invisível, mas Ele é perceptível. Não vamos esquecer disso nunca. Releia esse texto de 2 Coríntios 12:10, um texto de uma lição fundamental para a nossa vida cristã. Maravilhosa para a nossa vida cristã. E que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo nos ensine e que nós possamos compreender o que o Senhor quer da nossa vida realmente. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, te pedir que esteja na vida de cada um, Senhor, cada uma das mulheres que estão me ouvindo e de cada um que possa ouvir, Senhor, esta meditação. Ensina-nos, Senhor, a ser como Tu queres, que nós possamos compreender e ouvir a voz do Teu Espírito Santo e que possamos perceber, Senhor, o quão perceptível Tu és, apesar de invisível. Abençoa a vida e o lar de cada um. Preserva, Senhor, nesta epidemia, nessa pandemia. Preserva a saúde e o lar de cada um, Senhor. Fica conosco, eu te agradeço por esta oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Um grande beijo. Até a próxima. Em nome de Jesus.